Fala, galerinha, tranquilidade? Vamos à nossa terceira parte da aula de trigonometria. Vamos dar agora um pouco mais de atenção ao cosseno de um ângulo, beleza? Vamos fazer essa relação dele com a trigonometria, tá ok? Vamos lá? Então, beleza, galera. Vamos falar então agora sobre o cosseno. Vou colocar aqui até uma cor diferente para a gente conseguir conversar sobre ele. Então, o cosseno de um ângulo. Lá da geometria plana, assim como a gente fez na aula passada, nós vamos mostrar o que era o cosseno, né? O cosseno, na verdade, ele era o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Perfeito? Foi assim que a gente começou a nossa aula de seno, né? Só que o seno ele é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, agora eu vou fazer aqui um raio qualquer mais uma vez. Vou fazer um pouco para cá. Está aqui o meu OA, mais uma vez, sendo raio. E agora eu vou fazer aquele mesmo triângulo que eu fiz na figura passada, beleza? Então tá aqui, eu fiz aquela projeçãozinha aqui para o eixo X, né? Lembro que esse cara aqui é 90 graus. Vou colocar ele aqui um pouco mais em destaque. Aqui é o nosso ponto B, beleza? E a gente verificou, né, que ao formar esse ângulo aqui, nosso ângulo θ, quando a gente forma esse cara, a gente vê que a gente forma um triângulo AOB e que esse AB aqui, da aula passada, esse cara era o valor do nosso seno de θ. E transferimos aqui para o OC, né? E aí a gente via que, na verdade, o nosso seno, a gente conseguiria perceber ele em cima do eixo Y, né? Só que agora eu não quero mais o seno, agora eu quero o cosseno, beleza? Então, ao fazer esse triângulo, né, a gente lembra da situação de cosseno, né? Então, qual é o cosseno de θ? O cosseno de θ é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, beleza? Então, vamos lá. Quem é o meu cateto adjacente ao ângulo θ nesse caso? O cateto adjacente está aqui, né? É esse camarada aqui, né? Ele está aqui do lado do meu ângulo θ, beleza? Então, ele é o OB. Dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? Continua sendo o mesmo cara da situação anterior, né? É o oposto ao ângulo de 90, é o OA. Então, na verdade, o cosseno do nosso ângulo θ ali representado é a divisão do tamanho do segmento OB dividido pelo tamanho do segmento OA. Só que a gente sabe, também da aula de seno, que o OA é raio, né? Esse cara aqui vale 1. Então, aqui na divisão não é diferente. Você vai substituir esse valor de OA por 1. O que a gente acaba encontrando? A seguinte relação. O cosseno, vou fazer aqui embaixo, o cosseno, vou fazer de laranja para continuar na mesma situação. O cosseno do ângulo θ, na verdade, nada mais é quando a gente pega um valor e divide ele por 1, dá ele mesmo, né? Na verdade, é o tamanho ali de OB. Ou seja, o segmento formado aqui, nessa partezinha aqui do triângulo, ele é, na verdade, o valor do nosso cosseno do ângulo θ. Tranquilidade, galera? Então, repara uma coisa, que a gente já começa a comparar, né? Seno com cosseno. O seno, a gente reparou que ele era o tamanho de um segmento formado no eixo Y, né? O AB era o mesmo tamanho daquele OC que a gente tinha aqui do lado. E esse OC ele é sempre visto no eixo Y. Se ele fosse primeiro e segundo quadrante, ele era positivo, né? Porque ele é um valor para cima. Se ele fosse no terceiro ou no quarto quadrante, aí ele vira um valor negativo, né? Então, a gente começava a reparar que, embora trocasse os quadrantes, a gente via esse segmento que eu fiz aqui em verde sempre no eixo Y, ou para cima ou para baixo. Se for primeiro e segundo quadrante, ele fica para cima, então fica valor positivo. Se for terceiro e quarto, ele vem para baixo, então fica negativo, beleza? Agora, o nosso cosseno ele já tem uma diferença. Repara que eu não estou vendo o valor daquele OB aqui, que é o que a gente conseguiu definir o cosseno,
não está mais no eixo Y. Ele está onde agora? Ele está no eixo X. O que isso vai mudar, Felipe? Bem, vai mudar o seguinte, que agora o comportamento do seu cosseno ele vai ser baseado no comportamento do eixo X. Quando você tiver valores positivos para o eixo X ou valores negativos para o eixo X. Tá? Como assim, Felipe? Então vamos lá. Nesse caso aqui, primeiro quadrante, né, você está na zona positiva, tanto para X quanto para Y. Então, tanto seno quanto cosseno, e vai ser o caso da tangente também, quando a gente vê sobre a tangente, vão ter valores positivos, né? E esses valores aqui vão estar sacramentados nessa região OB, tá? Porque a gente fez aquele ângulozinho ali do raio OA, aquele ângulo θ. Agora, repara uma coisa, se eu faço um ângulo que vai me terminar no segundo quadrante, ou seja, um ângulo obtuso qualquer, né? Eu jogo ele para cá, então aqui eu vou chamar de C. Agora, esse ângulo aqui, por exemplo, né? Esse ângulozinho aqui, ou ângulozinho não, esse ângulozão aqui formado, né? Seria todo esse camarada aqui, pelo que você já tinha antes, seria esse cara aqui. Repara, ele parou lá no segundo quadrante. Quando eu desço esse segmento aqui que eu fiz AB em verde, quando eu desço ele para o outro lado, né? Eu vou descer ele aqui, 90 graus. Repara que esse, vou fazer agora aqui, belinha. Esse meu OB, em vez de estar para a direita, esse O, belinha, está para a esquerda. É essa região aqui, ó. Só que a região do eixo X, quando está para a esquerda, ela é negativa. Então, repara, agora, diferentemente do seno, que eu tinha valores positivos tanto no primeiro e no segundo quadrante, porque eles estavam para cima, e quando está para cima sempre é positivo, agora já é diferente. Por quê? Porque quando eu estou para a esquerda, os meus valores aqui são negativos. Beleza? Então, na verdade, o que você está fazendo é o seguinte, esse OB ele vai ser sempre medido no eixo X, ou para a direita ou para a esquerda. Então, quando os ângulos conseguirem performar de tal forma que eles vão parar ali no primeiro quadrante ou no quarto quadrante, que são os quadrantes que estão à direita, eles vão ter valores positivos. Ou seja, se eu parar um ângulo nessa região aqui, ou se eu parar um ângulo nessa região aqui, os meus valores de cosseno serão positivos. Por quê? Porque é a região do gráfico que está à direita do meu eixo trigonométrico. Agora, se eu fizer ângulos que parem nessa região aqui ou nessa região aqui, aí nós vamos estar tratando de valores negativos para cosseno. Por quê? Porque nessa zona o eixo X, não o eixo Y, o eixo X está negativo. Né? O eixo X é todo esse cara aqui. Da metade para cá, positiva. Da metade para cá, negativa. Então, se esse meu ângulo está parando na parte para cá, para a esquerda do ângulo, eu estou parando na zona negativa. Então, significa que o meu tamanho de OB, na verdade, vai ser o tamanho de OB'. Beleza? E esse OB', na verdade, vai estar à esquerda numa zona negativa. Então, o tamanho de OB', embora o tamanho seja positivo, visto em módulo, ele parando numa zona negativa, ele transforma aqui, como o cosseno é o tamanho desse cara, o cosseno vai ser esse tamanho, só que numa região negativa. Então, vai ser um valor negativo. Beleza? Então, se a gente puder fazer aquele mesmo ciclo que a gente fez aqui em cima, né? Vou colocar aqui de azul. Então, aqui agora eu tenho o meu valor de cosseno. O cosseno, quando dividido aqui no nosso ciclo, agora, como ele é medido no eixo X, ele pode estar aqui ou aqui, né? Onde esse X é positivo? O X é positivo sempre para a direita. Então, os quadrantes que estão à direita serão os quadrantes positivos, com valores de cosseno positivo. Né? Então, na verdade, a gente vai ter que esse cara aqui é positivo no primeiro e no quarto quadrante.
e ele é negativo no segundo e no terceiro quadrante. Repara que é diferente do seno, né? O seno era positivo no primeiro e no segundo, negativo no terceiro e no quarto. Já o cosseno, vou fazer também de laranja. Vamos apagar aqui e fazer um só. Então, aqui de verde é o meu valor de seno. De laranja é o meu valor de cosseno. Então, o seno que está de verde, ele é positivo em cima e negativo embaixo. Por quê? Porque a referência do seno é o eixo Y. Para cima, o tamanho, aquele tamanho de AB, né? Para cima fica positivo. Então, primeiro e segundo, positivo. Para baixo fica negativo, ou seja, terceiro e quarto. Já o cosseno, ele é medido no X, não no Y. No Y é o seno. Então, o cosseno ele fica positivo para a direita e negativo para a esquerda. Ou seja, positivo no primeiro e no quarto quadrante, negativo no segundo e no terceiro. Beleza? Então, tem algumas diferençazinhas aí entre seno e cosseno que a gente consegue perceber, né? Por quê? Porque, resumidamente, o seno você se importa com o eixo Y. Se o ângulo terminar para cima, significa que o valor do seno vai ser positivo. Se o ângulo terminar na parte de baixo, significa que o seno vai ser negativo. Já o cosseno, a gente se importa com o eixo X. Então, se ele terminar para a parte da direita, ele fica positivo. Se ele terminar para a parte da esquerda, ele fica negativo. Beleza? Então, se eu pegar um valor de ângulo que termine no segundo quadrante, por exemplo, né, que seja aqui, não importa qual o tamanho dele, não importa onde eu parar nessa região aqui. O que eu sei é que o seno dele é positivo e que o cosseno é negativo. Não importa em qual região dele parar. Tranquilidade, galera? Então, aqui a gente consegue meio que finalizar as diferenças entre o seno e o cosseno. O que a gente pode relembrar também para a gente já fazer uma transferência para a próxima aula, né? A nossa próxima aula seria de tangente, né? Então, se a gente olhar aqui, fazer a tangente de azul mesmo. A tangente de um ângulo, né? A gente viu em muitos lugares que ela é o seno sobre o cosseno ou que ela é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Concorda comigo? Então, aqui, ó, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Se eu dividir cada um desses membros aí, o cateto oposto e o cateto adjacente, se eu dividir pela hipotenusa, tá? Eu não altero o valor da minha tangente. Se eu pegar esse cara aqui e dividir por 2, e pegar esse cara e dividir por 2, eu não altero o valor da minha fração, porque eu coloquei a mesma coisa em cima e embaixo. O que eu estou propondo é você dividir por hipotenusa, tá? Então, aqui vai ficar cateto oposto dividido por hipotenusa. Beleza? Essa é a parte de cima. Dividido, a parte de baixo era cateto adjacente, só que eu também vou dividir pela hipotenusa. Dividir em cima e embaixo pelo tamanho da hipotenusa. Só que o que aconteceu agora? Em cima, cateto oposto pela hipotenusa é seno. E embaixo, cateto adjacente dividido pela hipotenusa é cosseno. Beleza? Então, na verdade, o que a gente tem é o seguinte. A tangente de um ângulo, ele é, na verdade, o valor, não repara nessa minha parte aqui, ele é o valor do seno de um ângulo dividido pelo cosseno do mesmo ângulo. Beleza? Então, seno dividido pelo cosseno. Bem, quando eu jogo nessa minha região aqui, repara, primeiro quadrante, o meu seno é positivo e o meu cosseno é negativo. Quando eu pego e divido, né, a tangente, vai ser o quê? O seno pelo cosseno. Quando eu pego algo que é positivo e divido por algo que é positivo,
também é positivo, não é? Independente dos valores. Então, ou seja, eu sei que aqui nessa região aqui de primeiro quadrante, a minha tangente, vou fazer de azul a tangente, ela também vai ser positiva. Agora, olha aqui no segundo quadrante. Quando eu pego alguém que é positivo e divido por alguém que é negativo, o que acontece quando eu faço mais com menos? Mais com menos é menos. Então, a minha tangente vai ser negativa. Olha que interessante, né? Se eu faço a mesma situação no terceiro quadrante, o que aconteceu no terceiro quadrante? Tanto o seno quanto o cosseno são negativos. Né? Opa, fiz besteira. Agora sim. Tanto o cosseno quanto o seno são negativos. Então, se eu divido algo que é negativo por outro algo que é negativo, o que acontece? Menos com menos dá mais. Então, eu sei que a minha tangente, na verdade, ela é positiva. E no quarto quadrante? A mesma situação do segundo. Né? Eu tenho agora um cara que é positivo dividido por algo que é negativo. Então, aqui, ó, o seno é negativo e o cosseno é positivo. Quando eu pego e faço essa divisão de menos com mais, dá menos. Ou seja, a minha tangente é negativa. Esse aqui é só uma forma de você encontrar os valores de tangente. No nosso próximo encontro, nossa próxima aula, nós vamos definir também o que é tangente, para você também entender o comportamento da tangente no ciclo trigonométrico. Tá? Mas você também já pode ter noção dos valores de sinais com relação à tangente só olhando para o seno e para o cosseno. Tá ok? Mas vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre a tangente no próximo vídeo. Te encontro lá. Um abraço!